E aí, como é que foi a resolução? Tá pronto, estão preparado para verificar se acertou ou não? Aqui o gabarito sou eu e tamo junto aqui na conferência Bora Ser Gigante em Química sem mais delongas. Vamos lá. Questão da UNOeste. Um pesquisador fez as seguintes observações a respeito de uma reação química onde A reage com B. Agora vamos lá. As observações foram: ao se dobrar a concentração do reagente A, quadruplica-se a velocidade de reação, e ao dobrar a concentração do reagente B, duplica-se a velocidade da reação. Isso já me faz pensar naquela coisa do primeira ordem, né? Segunda ordem. Então, dobrou concentração, dobrou velocidade, primeira ordem. Dobrou concentração, quadruplicou velocidade, é de segunda ordem. É o que eu entendo aqui. Segunda observação. Ao misturar, né, ao reagir A com B, a temperatura do frasco reacional aumenta a 10 graus Celsius. Então eu entendo aqui que houve uma liberação de calor. Então é uma reação exotérmica. 3. O pH da solução reacional variou de 7 para 5. Então houve uma acidificação, não é verdade? Então aumentou aí a acidez dessa mistura após essa reação acontecer. A respeito dessas informações, vamos ver o que é correto dizer, tá bom? Primeiro, a utilização de catalisador reduz a energia de ativação? É verdade, né? Catalisador serve para diminuir a energia de ativação. Por isso que a reação fica mais rápida, catalisada. Tá bom. A 1 tá certo. 2. A reação é endotérmica? Não, a reação é exotérmica. Porque houve aumento de temperatura. Tá bom? Então tá errado isso aqui. 4. Houve um aumento na concentração de H+. Olha só, se o pH reacional de 7 foi para 5, diminuiu o pH, aumentou a acidez. Então, houve um aumento de acidez, sim. Tá certo este item. 08. Uma vez alcançado o equilíbrio, o abaixamento da temperatura favorece a formação dos produtos? Espera aí. Quando num equilíbrio químico baixa a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado que libera calor, o lado exotérmico. Essa reação é exotérmica? É. Se ela é exotérmica, quer dizer que para a direita, para a formação dos produtos, libera calor. Então, o abaixamento da temperatura favorece a formação dos produtos? Sim. Correto. 16. Considerando os aspectos cinéticos dessa reação, ambos os reagentes possuem a mesma ordem de reação? Não, porque dobrando A quadruplica a velocidade, dobrando B duplica a velocidade. Então, nós não temos mesma ordem, não. Uma das espécies formadas possui caráter básico? Não, caráter ácido. Formou um ácido nessa reação, porque o pH caiu de 7 para 5. Para esta reação, o equilíbrio é deslocado pela adição de um catalisador? Não, catalisador não desloca o equilíbrio químico, tá bom? Então ficamos aí com 8, 4 e 1, soma 13. Sensacional, ensino transformador. Questão de número 2. As bebidas gaseificadas, a exemplo da água mineral e do refrigerante, têm o dióxido de carbono dissolvido sob pressão em meio aquoso, o qual apresenta a seguinte equação. Então, nós temos gás carbônico com a água em equilíbrio com H+, e HCO3-. Isso está acontecendo dentro de um frasco da bebida gaseificada, tá bom? Seja água mineral ou refrigerante. Considerando o equilíbrio acima e os fatores que nele interferem, pode-se afirmar que, vamos lá, letra A, aumentando a pressão do sistema, aumenta a quantidade de gás carbônico dissolvido, o que provoca o deslocamento do equilíbrio no sentido dos reagentes, contribuindo dessa forma para o aumento de pH. Ou, gente, aumentando a pressão, eu estou fazendo com que o gás interaja ainda mais com a água.
interagindo mais com a água, eu estou deslocando para a direita. Estou deslocando para o sentido dos produtos. E aí, deslocando para os produtos, estou aumentando a concentração de H+, aumentando a acidez e diminuindo, portanto, o pH. Letra A não está correta. Letra B. Ao abrirmos uma garrafa de água mineral, conservada em geladeira a 5 graus Celsius, a formação de bolhas é mais intensa que a temperatura de 25 graus Celsius, pois baixas temperaturas favorecem um equilíbrio no sentido do gás. Presta atenção aqui. Aqui é o seguinte. Dissolução de gás em líquido. Quanto menor a temperatura, maior a dissolução do gás no líquido. Você abre uma garrafa temperatura ambiente, abre uma garrafa bem geladinha, de um refrigerante ou bebida gaseificada qualquer. Então, abre a garrafa gelada. Abre a garrafa natural. Então, onde tem mais temperatura, tem menos gás dissolvido. Então, quer dizer, haverá maior formação de bolhas onde tiver o líquido com maior temperatura. Tá? E aqui está dizendo o contrário. Então, essa letra B aqui também não está certa. Tá legal? Letra C. Ao abrirmos um refrigerante, há a formação de bolhas que ascendem, que sobem para uma região de menor pressão. Faz sentido? Abriu o refrigerante, abriu a bebida, aí forma a bolha vai subindo, e se a bebida continuar ali no recipiente, no copo, sem você consumir, já bebeu um refrigerante que está lá no copo faz tempo, ó? Mesmo que gelado, você bebe, não tem aquela sensação, aquele sabor de, tá sem gás. Faz sentido? Porque estava num ambiente de muita pressão e agora abriu o frasco, agora o ambiente externo está com menos pressão, não tem nada que segure este gás para sair. Ao abrirmos um refrigerante, há a formação de bolhas que ascendem a uma região de menor pressão, fator que desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a concentração hidrogeniônica do meio. Acabei nessa minha fala aqui, dizendo isso, né? Abre a bebida, o gás começa a escapar. Então, estou diminuindo a quantidade de gás carbônico no equilíbrio. Há um deslocamento para a esquerda, no sentido dos reagentes, e com isso diminui a quantidade de H+ no meio. Sem dúvida. Então, a letra C está certa, viu? A alternativa C é a alternativa certa, porque diminui a quantidade também de H+ no meio. Franklin, por que a letra D não está certa? Ao diminuirmos a pressão e aumentarmos a temperatura, o equilíbrio do sistema é deslocado no sentido dos produtos? Ah, é? Aumentando a temperatura, eu vou dissolver mais gás no líquido? Não. Aliviando a pressão, eu vou fazer com que o gás se dissolva melhor no líquido? Não. Então aqui está tudo o contrário, tá? Dissolver o gás no líquido é aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Já fica essa dica aí, faz uma flechinha, tá bom? Faz uma observação aqui à parte com relação a este item, no quesito aí de solução de gás em líquido. E letra E não está certa porque ao deixarmos a garrafa de refrigerante aberta, há um calor de 30 graus, há perda de gás, porque o equilíbrio foi deslocado no sentido de formar íons no meio aquoso, diminuindo o pH. Ele está querendo dizer que ao deixar o frasco aberto, recipiente aberto, escapa o gás e mesmo assim desloca para a direita. E não é verdade isso, né? Então, letra E está errada por isso. Muito bem. Questão 3, vamos lá. Qual o pH? Vamos lá. De novo, questão 3. Qual o pH de uma solução 0,05 molar, mol por litro, de um monoácido, cujo grau de dissociação é de 2%? Vamos fazer essa conta? Vamos para o quadro, então. Qual é o valor do pH neste caso, em que eu tenho um monoácido, 0,05 molar,
e o alfa 2%. Vamos lá. Primeiro, qual é a concentração de H+ nesse meio para eu calcular o pH? A concentração de H+ é você pegar o alfa vezes a concentração molar do ácido. A concentração do H+ é você pegar o alfa sem a porcentagem, hein? Vezes a concentração molar do ácido. Gente, essa conta aqui com vírgula tá difícil, né? Vou colocar na potência de base 10. 2 vezes 10 a menos 2. Concorda comigo? Igual a 5 vezes 10 a menos 3. Número multiplica número. 2 vezes 5, 10. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 5. 10 a menos 2 vezes 10. Isso. Concentração de H+, então é 10 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 4. Concorda comigo? Conserva a base, somos expoentes. Se a concentração de H+ é igual a 10 a menos 4, o pH é igual a quanto, gente? Menos o log de 10 a menos 4. Expoente vem para frente. Então, pH vai ser igual a 4. Log de 10 na base 10 é 1. pH é igual a 4. Ok? Sensacional. Ensino transformador. Uou! Bom, agora temos mais exercícios. Nós já demos aí 11 minutos de resolução. Temos que fazer ainda o 4, 5, até o 8. Então, clica no próximo vídeo para terminar a conferência aqui a correção. Clica lá para a correção. Continue, continue. Tá? Acertou? Acertou todos? Errou alguns? Errou tudo? Enfim. O que importa é que agora aqui você fala, entendi. Ok? Bora pro próximo.